Olá, lindas, maravilhosas deusas! Sejam bem-vindas à minha casa. É uma casa virtual, mas mesmo assim é um lugar cheio de amor e cuidado, onde eu, Lana Carmona, astróloga terapeuta, vou conversar com vocês sobre as energias dos astros e como a gente pode, no nosso dia a dia, aproveitar essas energias da melhor forma possível. Nesse vídeo, eu vou conversar com vocês sobre as principais energias que vão influenciar o nosso ano de 2022. Então, fica aqui comigo, pega um papel e uma caneta, todo o seu arsenal de papelaria, para você poder anotar tudo e não perder nenhum detalhe e poder fazer o seu planejamento aí no seu dia a dia. Então, bora lá falar dessas principais energias que vão reger aí o nosso ano de 2022? Vem comigo! 2022 é um ano regido por Mercúrio. A gente vai ter uma influência energética muito grande no campo das ideias, da intelectualidade, do confronto entre o que pensamos e o que falamos e como a gente lida com isso no dia a dia. Todas as questões relacionadas ao intelecto, à troca de ideias e principalmente como a gente aprende e ensina vai ser um dos grandes pontos chaves desse ano. Já agora em janeiro, Mercúrio entra no signo de Aquário, mas no dia 14 de janeiro ele já fica retrógrado e indo até o dia 3 de fevereiro. Essa influência de Mercúrio para 2022 é muito importante, principalmente porque ele vai ficar retrógrado aí durante o ano algumas vezes. Mas a primeira retrogradação de Mercúrio acontece agora em janeiro, a partir do dia 14 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, ele já fica retrógrado no signo de Aquário. Em termos energéticos, o que significa essa retrogradação? Significa que é um momento da gente olhar pelo nosso espelho retrovisor e reavaliar tudo aquilo que ficou para trás. Talvez seja um momento da gente olhar para 2021, ver aquilo que funcionou no nosso campo das ideias, como a gente se comunicou, como a gente lidou com os nossos processos de aprendizagem e como a gente aprendeu. E principalmente, tem toda uma questão tecnológica envolvida, porque Mercúrio está entrando em Aquário no dia 14 de janeiro. E Aquário é uma potência que leva a gente para um lugar de inovação, de pensar fora da caixa. Mas principalmente Aquário fala sobre tecnologia. E eu não consigo parar de pensar, sobre tecnologia e inovação na internet. Então, agora é um momento, quando Mercúrio entrar na sua retrogradação, para que a gente olhe para trás e a gente perceba se a gente usou essa energia corretamente, se faltou alguma coisa ou se a gente ainda precisa desenvolver alguma coisa na nossa vida. Depois do dia 3 de fevereiro, ele volta ao seu curso normal e aí a gente recebe toda uma potência de fluidez energética em todas as questões relacionadas à comunicação. E não só a nossa comunicação, o nosso intelecto, mas também com novas possibilidades de projetos para a gente ganhar um din-din aí, porque tecnologia, inovação e comunicação, eu consigo pensar em quê? Em cursos online. Então, se essa é a sua área, é o momento ideal para que você tire o seu projeto do papel e coloque ele para o mundo. Vamos aproveitar essa grande oportunidade nesse ano regido por Mercúrio. Eu quero falar aqui também que esse ano é um ano meio diferentão. A gente vai ter 8 planetas retrógrados. 8. A gente tem Mercúrio, vamos lá, vamos contar comigo. A gente tem Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão. É muita coisa de planeta retrogradando aí na nossa vida, Mas eu sempre penso o seguinte: todas as vezes que a gente tem aspectos importantes acontecendo no céu
e que mostram pra gente que é um momento de olhar pelo nosso espelho retrovisor, isso não é à toa. A gente precisa parar e observar, porque sempre é um chamado para que a gente corrija o rumo aí da nossa vida e que a gente possa ajustar, afinar os nossos instrumentos para que a nossa orquestra toque melhor. Ainda falando de planetas retrógrados, a gente tem Vênus retrogradando desde o dia 19 de dezembro do ano passado. E ela vai ficar nesse movimento retrógrado até o dia 29 de janeiro desse ano. Então, ainda é um momento onde a gente está com uma energia voltada para as nossas conquistas, para os nossos afetos, para encontros amorosos, para como a gente dá o nosso afeto e como a gente recebe o nosso afeto, como a gente quer ser amada e como a gente ama, ainda num processo aí de revisão. Então não fique aí muito cismada se por um acaso algum projeto seu ainda não conseguiu sair, você não conseguiu tirar do papel, ou se você está de olho em alguém e as coisas parecem que não andam, a energia não é propícia para uma conexão aí amorosa. Essa energia de Vênus retrógrada também leva a gente a olhar pelo espelho retrovisor. Significa que todo o seu poder de conquista, a forma como você ama, como você gosta de ser amada, como você deseja ser amada, como você conquista as coisas, não está com a energia 100% carregada. Significa que você está no momento de repensar as coisas que você tem feito em relação às suas conquistas. Sim, eu falo sobre conquistas materiais, porque Vênus não trata só sobre amor, sobre paixão, não é sobre só a nossa Afrodite. Ela também é a nossa potência de conquista. E aí a gente fala também de uma potência de conquista material. Lembrando que Vênus ainda está em Capricórnio. De Vênus em Capricórnio, no momento retrógrado, significa que é o momento da gente rever os nossos processos. Como a gente organizou, planejou e executou tudo aquilo que a gente precisava fazer para chegar no lugar de conquistar as coisas, seja no campo material, seja no campo profissional ou seja no campo amoroso. Então, é o momento de parar, botar o pé no freio e falar: opa, eu preciso olhar para trás. Ainda falando de Vênus, a gente tem uma super energia lá em maio. Essa Vênus não vai estar mais retrógrada e ela vai ganhar uma superpotência. E entra no signo de Áries, um fogo cardinal, uma energia ígnea. Vai ser um momento ideal para você usar todo o seu poder de conquista e ir atrás dos seus objetivos. Áries é um signo de fogo cardinal, é a energia ígnea, é o momento de plantar a semente, é uma potência de fogo muito avassaladora e traz para essa Vênus uma energia de conquista extremamente poderosa em todos os sentidos, não só no campo material, mas também no campo afetivo. Mas Lana, será que eu vou ter que esperar até maio para colocar em prática ou correr atrás dos meus objetivos? Não, não significa isso. Significa apenas que em alguns momentos a gente desacelera. É como se a gente estivesse dirigindo numa estrada escura sem um dos faróis acesos. Então a gente não enxerga o caminho completamente. Então o que a gente tem que fazer? Diminuir a marcha, ir mais devagar. Então esses momentos onde a gente tem tanto planetas retrógrados quanto luas fora de curso, é o momento onde a gente está dirigindo nessa estrada escura só com um farol. É o momento de ir mais devagar, mas isso não te impede de fazer absolutamente nada. Mas quando você tem a consciência de que você precisa ou estar olhando pelo espelho retrovisor e reavaliando o seu trajeto ou indo mais devagar para que você não cometa erros, a sua vida já ganha uma outra clareza e você consegue mais assertivamente ir na direção dos seus objetivos. A gente começou o ano com uma tensão no ar. A astrologia tradicional enxerga isso como uma negatividade, como algo que pode impedir
e você faça alguma coisa. A astrologia terapêutica olha para esses momentos de tensão como oportunidades de crescimento, como oportunidades para você desenvolver alguma coisa aí, um chamado para que você se aprimore, para que você seja a sua melhor versão. Então a gente começou o ano já lá desde dezembro do ano passado com uma quadratura entre Saturno e Urano. Essa quadratura traz pra gente todo um senso de maturidade indo de encontro com a nossa autenticidade. É aquele momento assim, você para e pensa, nossa, mas se eu fizer isso para eu ser original, será que eu não vou estar sendo infantil? É como se fosse uma régua muito alta que tá ali, olha, te cutucando no teu senso de dever. Além disso, essa quadratura entre Saturno e Urano, ela pede naturalmente uma revisão das estruturas, para que você olhe para a sua vida, o que você fez aí durante esse tempo e identifique se você deixou de fazer alguma coisa por irresponsabilidade ou se talvez você não teve disciplina suficiente para executar o que era preciso ser executado. Saturno fala desse senso de dever. E quando existe essa quadratura entre Urano e Saturno, isso está mostrando para gente que talvez para que a gente rompa barreiras, para que a gente progrida na vida, a gente precisa ajustar esse botãozinho de maturidade, de seriedade, de senso de dever. O que é esse chamado? É a sua consciência dizendo, faz alguma coisa, aproveita todas as suas potências, os seus poderes. Tá, Lana, mas eu não sei quais são os meus poderes, então tá na hora de você fazer o seu mapa astral e descobrir quais são as suas potências. Descobrir como você pode aproveitar tudo aquilo que o universo já te deu no momento do seu nascimento e entender por que em alguns momentos ou em algumas situações você fica com medo, você se coloca numa posição de autodefesa, porque isso faz parte da natureza humana, mas a gente passa a vida ajustando o nosso instrumento e é possível sim afinar tudo isso daí e tocar uma música muito mais bonita e harmônica durante a nossa vida. Mas nem só de tensões começa o ano de 2022. A gente já começou o ano com um baita de um presente que foi Júpiter, que entrou em Peixes no ano passado. No dia 29 de dezembro, Júpiter entrou finalmente em Peixes. E ele vai permanecer em Peixes até o dia 10 de maio desse ano de 2022. O que significa isso? Júpiter é considerado o grande benéfico, é considerado sorte, um amuleto. Aonde a gente tem Júpiter no nosso mapa, é como se a gente tivesse uma sorte fluida naquele lugar. Júpiter fala de fé, fala de abundância, fala de expansão. E quando Júpiter entra em Peixes, a gente tem toda uma conexão abundante e próspera com o universo, com a nossa espiritualidade. É um momento de extrema criatividade e conexão com os outros. Júpiter em Peixes traz pra gente também um senso de empatia muito grande. Peixe está relacionado também a esse sentir empático, a esse mundo de criatividade e sonho. É o momento de transcender, né? Peixes é o último signo do zodíaco. A gente já percorreu todas as fases, desde lá Áries, onde a gente tem o fogo da sementinha, né? A chama ígnea da vida. E a gente precisa percorrer todo o zodíaco, passar todas as fases. E quando a gente chega em Peixes, a gente transcende aos céus. É como se fosse o fim de um ciclo para começar outro. Então a gente tem uma grande oportunidade, uma grande abundância, uma grande sorte de Júpiter estar em Peixes logo agora nesse início de ano, trazendo uma conexão com a espiritualidade, trazendo uma conexão com o nosso próprio interior e sendo muito mais empáticos com as pessoas e aproveitando, né,
que a gente tem o nosso ano regido por Mercúrio, vamos pensar que também a nossa comunicação ela vai estar muito mais assertiva e empática, recebendo essas influências de Júpiter em Peixes aí também. Esse ano pode ser pautado por 3 energias: luz, sombra e equilíbrio. A gente usa a luz como uma guia na nossa vida, mas também quando a gente tem luz e projeta essa luz sobre alguma coisa, inevitavelmente vão aparecer as sombras. As sombras são apenas as projeções daquilo que talvez esteja oculto na nossa vida ou que a gente não esteja olhando. E é preciso a todo tempo equilibrar luz e sombra. A gente não vai chegar em nenhum momento da nossa vida onde só teremos luz ou onde só teremos sombras, porque uma necessita da outra para existir. Sem luz não existem as sombras. E sem as sombras, a luz não se faz. Então, é uma dualidade. Esse ano pede esse equilíbrio para que a gente saiba contrabalancear essas 3 energias, essas 2 energias, né? O equilíbrio é o ponto-chave dessa dinâmica. Ainda em 2022, a gente tem Saturno. A gente acabou de falar de Saturno agora, né? Falando sobre aquela quadratura de Saturno com Urano. Mas a gente tem Saturno desde 2020 ainda em Aquário. E ele vai permanecer assim até 2023. Saturno em Aquário traz pra gente uma necessidade de modernização social, visto que Aquário fala sobre inovação e Saturno fala sobre as severidades dos processos. Então, Saturno, ainda em Aquário, desde 2020, traz para a gente toda uma reformulação e modernização de todos os sistemas sociais. A gente viu isso acontecendo ano passado e ano retrasado por conta da pandemia. Então, a gente tem ainda muita coisa para acontecer até 2023. Então, é uma energia que vem ainda, né, reverberando lá de trás, desde 2020, e que vai perdurar durante todo esse ano, indo até 2023. Então, ainda estamos no processo de modernização social, de quebra de paradigmas, de novas tecnologias surgindo e de mais flexibilidade nessa dinâmica, né, de maturidade, de controle de processos, de organização, de como as universidades lidam com o ensino e principalmente nesse ano regido por Mercúrio, a gente ainda continua recebendo essas influências aí e tudo relacionado a aprender e ensinar ainda vai estar em processo de revisão e principalmente adaptação. A gente veio de 2021 com uma influência muito grande da Terra, né, do elemento Terra, onde a materialidade, as estruturas, o manter, o enraizar a organização, o controle, era muito presente. A gente viu que a gente desde 2020 e 2021, a gente estava numa tensão de controle muito grande. Esse ano, por a gente estar regido por Mercúrio, e aí a gente fala sobre o elemento ar, a gente tem uma visão mais dinâmica das coisas. A gente tem um ano pautado principalmente pela intelectualidade, pela ação. Então, os processos de controle talvez estejam um pouco mais flexíveis. Lembrando que a gente tem aquela quadratura lá entre Saturno e Urano, que vai ainda empurrar a gente por um certo lugar de controle de estruturas. Mas a dinâmica é bastante diferente, onde comunicação, inteligência emocional e a produção no campo das ideias, a produção intelectual, elas vão estar muito mais latentes nesse ano de 2022. O Urano está em Touro desde 2018 e vai ficar em Touro até 2026. Touro é um signo de terra que traz pra gente toda uma sensação de materialidade, de força, de criatividade.
fala sobre dinheiro, sobre posses, sobre matéria, sobre conquista material. Touro traz uma energia de permanência, de permanecer. Tem toda uma força robusta e incansável para conquistar os seus objetivos. E quando a gente tem Urano, que fala sobre progredir, sobre autenticidade, sobre originalidade, vamos imaginar que toda essa criatividade, toda essa materialização das coisas, toda a forma da gente fazer essas conquistas materiais, ela está vindo com um quê de ousadia. Para a gente progredir nesse universo de Touro e conquistar as nossas coisas materiais e permanecer, pensar também sobre as questões do belo, mas não só do belo, da matéria, do físico, mas também da ética, do comprometimento, daquilo que é certo, os nossos valores, a nossa moral. É preciso que a gente olhe para tudo aquilo que passou, reveja os processos, reveja as estruturas, reveja a forma como fomos ou como nos trataram. Olhar para trás e ver aquilo que serve, aquilo que não serve e deixar aquilo embora, deixar no passado, ressignificar tudo isso e começar um novo ciclo para que a gente use essa potência de Urano em Touro para progredir, para começar um novo ciclo, para que a gente possa reestruturar e ganhar essa estabilidade que o Urano em Touro pede. A partir agora do dia 19 de janeiro, a gente tem o Sol entrando em Aquário. E isso traz para a gente também uma grande potência energética para que a gente vibre e flua nesse lugar de inovação, no campo das ideias, nesse campo mental, da troca com o outro, de estar conectado à tecnologia, com toda essa transgressão, um modo novo de pensar, de repensar essas estruturas. Então, esse ano, vocês já começaram a ver que ele já começa com essa vibe de repensar as estruturas e ver aquilo que serve, aquilo que não serve e inovar, ir para um novo lugar, transgredir. Mas para que a gente vá para esse novo lugar, é preciso que a gente reavalie com maturidade todas as coisas que ficaram para trás. Agora, no dia 24 de janeiro, a gente tem Marte em Capricórnio. É uma potência de conquista, de guerrear por aquilo que a gente acredita, não de qualquer jeito. Capricórnio significa que a gente precisa planejar, organizar e executar. É toda a estrutura do processo, esse senso de organização e fazer acontecer de forma ordenada e muito madura, com muita seriedade. Então, a conquista vai acontecer quando a gente usar toda essa energia de Marte. Significa que você não vai conquistar as suas coisas, você não vai ter essa energia para ir atrás do que você quer se você não usar a força de Capricórnio? Não significa. Significa apenas que o seu caminho até chegar lá vai ser um pouco mais lento e talvez um pouco mais trabalhoso. Falando sobre o nodo lunar, que é uma energia, uma potência de um lugar aonde a gente deseja chegar, é como se fosse o ápice da nossa missão, do nosso propósito de vida. Desde o dia 5 de maio de 2020, o nodo lunar está em Gêmeos e vai ficar em Gêmeos até o dia 18 de janeiro agora de 2022. O que significa isso? Significa que toda essa questão dessa força de Gêmeos ligada a viagens curtas, a transitoriedade, a criatividade, mas também a incerteza, vai se transformar a partir do dia 18 de janeiro agora de 2022, porque o nodo lunar entra no signo de Touro e vai permanecer em Touro até o dia 17 de julho de 2023. É uma grande mudança que traz pra gente uma estabilidade, uma segurança e um poder de conquista material que a gente até então
não tinha sentido nesses últimos 2 anos. O que acontece? Se o nodo lunar é o lugar onde a gente deseja chegar, é por isso que a gente luta, por isso que a gente batalha, é uma coisa que talvez você sinta reverberar aí dentro de você e não saiba nem muito bem o que está acontecendo, mas você vai, você acorda e vai, você põe a sua roupa e vai, e faz isso. E esse momento onde a gente teve o nodo lunar em Gêmeos, como foi um momento muito transitório, sem muitas raízes, com processos muito fluidos e dinâmicos, não que isso não seja importante, mas foi um momento de pouca estabilidade. Quando esse nodo lunar entra em Touro e a gente começa a perceber que os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, está se solidificando, a gente consegue ver a materialidade disso, a gente se sente seguro. Então vai trazer toda uma sensação de segurança, de solidez e principalmente de estabilidade. E não só naquilo que a gente deseja alcançar materialmente, profissionalmente, mas também nos relacionamentos. Então, se você veio sentindo aí que nesses últimos anos, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você colocou a mão, parecia que se esvaía por entre os seus dedos e você tinha essa inconstância, cada hora você queria uma coisa e não sabia muito bem por que isso estava acontecendo, saiba que esse nodo lunar estava te influenciando diretamente. E agora, com essa energia entrando em Touro, a gente vai receber essa grande fluidez e essa grande potência de solidificar as nossas conquistas em todos os sentidos. E não menos importante, eu quero falar com vocês, depois de tudo que a gente já viu que esse ano tem aí, e fora outras coisas que eu vou voltar aqui com outros vídeos para falar com vocês, a gente tem aí 4 eclipses acontecendo esse ano no eixo Touro-Escorpião. Esse eixo Touro-Escorpião é um eixo que transita entre a materialidade e a espiritualidade, entre a estabilidade e a introspecção, entre a certeza e a razão e toda a questão relacionada com a intuição e a conexão com o mundo espiritual. É como se a gente saísse de os nossos pés fincados na terra, de toda uma certeza concreta e fosse para um mundo todo interior e introspectivo, onde a gente se conecta com com as nossas próprias profundezas. E não só isso, é um momento, quando a gente está em Escorpião, é um momento onde a gente faz uma grande revisão das nossas próprias estruturas internas. É como se a gente tivesse um poder de organizar o nosso caos interno. E esse giro, né, esse trânsito entre esses eclipses, nesse eixo Touro-Escorpião, vai dando essa flexibilidade para que a gente transite entre esses dois mundos. A gente já falou um pouquinho sobre as energias dos eclipses, mas eu quero fazer uma complementação aqui. A casa onde a gente tem o signo do eclipse acontecendo no nosso mapa é o lugar onde a nossa vida vai transbordar. E isso pode acontecer tanto nos eclipses solares quanto nos eclipses lunares. Além disso, a energia do eclipse ela pode continuar reverberando na nossa vida durante até 6 meses. Então, a gente tem, claro, o dia do eclipse, que é o ápice dessa energia, mas a gente continua recebendo essas energias aí ao longo de 6 meses, mais ou menos. Esse ano a gente tem 4 eclipses acontecendo nesse eixo Touro-Escorpião, e o primeiro desses eclipses é um eclipse solar que acontece em Touro no dia 30 de abril, com o seu ápice por volta das 17h28. O segundo eclipse é um eclipse lunar que acontece em Escorpião e acontece no dia 16 de maio, e o seu ápice é por volta de 1h14 da madrugada. O terceiro eclipse acontece no dia 25 de outubro e é o eclipse solar em Escorpião, com o seu ápice por volta das 7h48 da manhã.
E o último eclipse do ano nesse eixo Touro-Escorpião acontece no dia 8 de novembro e é um eclipse lunar em Touro. Quero que vocês entendam um pouquinho que todos os dois tipos de eclipse, tanto o solar quanto o eclipse lunar, são momentos de transbordamento e momentos super importantes energeticamente para que a gente cocrie tudo aquilo que a gente deseja para o nosso futuro. É um momento muito potente energeticamente para que a gente faça um super ritual aí de cocriação. Para a gente entender um pouquinho mais como essas duas energias podem impactar a nossa vida e fazer com que haja esse transbordamento e que a gente aproveite tudo isso para cocriar tudo aquilo que a gente deseja, eu vou especificar aqui, explicar direitinho o que acontece no eclipse solar e o que acontece no eclipse lunar. O eclipse lunar sempre acontece na lua cheia e ele ocorre quando Sol, Lua e Terra estão alinhados com exatidão. O eclipse lunar traz uma energia de confronto do passado com o futuro, onde o futuro sempre deve vencer, sempre deve prevalecer. É um momento que vai te tirar da tua zona de conforto, vai trazer algumas quebras de paradigmas e fazer com que você alce novos voos para que você caminhe na direção dos seus objetivos. Por estar te tirando da sua zona de conforto, pode ser que algumas situações se modifiquem na sua vida, sem que você faça algum tipo de esforço. Então, por exemplo, às vezes você vai mudar de casa ou de trabalho, ou que alguma situação inesperada aconteça na sua vida, e não só falo de coisas tensas, mas também falo de coisas muito prósperas e abundantes, energias positivas, transborda em todos os lados, vamos pensar assim. Então a gente precisa sempre nesses momentos de eclipse estar com a nossa energia equilibrada e fazer todos aqueles rituais de destralhe, principalmente, de rever as nossas estruturas e de conhecer principalmente a energia daquele momento. Já o eclipse solar acontece sempre em lua nova e também ocorre quando Sol, Lua e Terra estão alinhados com bastante exatidão. Só que nesse caso, o Sol representa o futuro e como a Lua encobre o Sol, situações do passado podem voltar aí à tona, podem ressurgir na sua vida. Não só situações, mas pessoas do passado com quem você ainda tem questões a serem resolvidas. Então, um eclipse solar sempre traz uma mensagem de que algo precisa ser olhado, de que alguma coisa aí na sua vida ainda precisa ser ajustada. Essas energias, tanto do eclipse solar quanto do eclipse lunar, elas vêm impregnadas de toda a potência do signo onde elas ocorrem. Por exemplo, se a gente tem um eclipse solar acontecendo em Touro, significa que questões do passado relacionadas à estabilidade, finanças, valores inegociáveis podem ressurgir na sua vida para que você dê uma atenção para isso e possa ressignificar essas energias e essas situações e seguir para uma nova etapa e ir na direção da concretização dos seus desejos, daquilo que você deseja para a sua vida. Um outro exemplo que a gente pode utilizar é um eclipse lunar, por exemplo, em Escorpião. Significa que você vai precisar sair da sua zona de conforto, e eu falo você, mas todos nós no planeta Terra que somos banhados por essa energia, vamos precisar olhar para questões relacionadas à espiritualidade, à conexão com as nossas verdades, com aquilo que reverbera dentro da gente. Não só isso, como que a gente faz a interligação da nossa intimidade, das nossas profundezas com o mundo exterior. Escorpião também fala sobre um momento de regeneração. Então, talvez alguma coisa na sua vida ou alguma situação precise ser curada. Conhecendo essas energias, a gente pode entender como que esses eclipses podem trazer oportunidades de crescimento, de cocriação, mas principalmente
de revisão das nossas estruturas pessoais. Essas, então, são as principais energias que vão reger o nosso ano de 2022. Mas para que a gente possa já começar a se apropriar dessas energias e começar a fazer o nosso planejamento energético do ano de 2022, essas foram as principais energias que eu acredito que vão interferir diretamente na nossa vida. Mas tem muita coisa acontecendo ainda durante o ano e eu vou voltar falando sobre outras energias. Então fica aqui comigo, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e poder organizar e planejar aí o seu ano de acordo com as energias que os astros mandam pra gente lá do firmamento. Um beijo, deusas, e até o próximo vídeo.